anda aqui falando assim. Será que tá o anti-ruído, tá ligado aí? Tá verdinho? Consultório Veterinário Móvel atende no Jardim São Pedro com consultas gratuitas para cães e gatos até o dia 29 de agosto. Uma visita à porta de casa pode ajudar a prevenir doenças, mas também exige atenção. Saiba como identificar os agentes de saúde da Prefeitura de Campinas. Câmara de Campinas reforça quadro dos servidores e recebe 11 novos concursados. Olá, boa tarde. Terça-feira, 28 de julho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo na sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776, ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. A unidade 2 do Consultório Veterinário Móvel está na Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Muraro, no Jardim São Pedro. Então, sobre este programa que tem foco na prevenção de doenças em cães e gatos e vai falar sobre as datas, horários, agendamentos, eu aciono o repórter Felipe Gomes com as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você que está acompanhando a programação ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, Gabriel. Os moradores do Jardim São Pedro já podem contar com uma nova unidade do Consultório Veterinário Móvel do município de Campinas. A segunda unidade está funcionando na Escola Municipal Elvira Muraro, onde vai oferecer consultas gratuitas para cães e gatos. Mas quem está aqui comigo e vai trazer todos os detalhes sobre esse serviço é ele, Braz Adegas Júnior, ele que é secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade do município de Campinas. Secretário, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Primeiro, explique para a população do município de Campinas quais serviços estão sendo oferecidos aqui. Ô Felipe, boa tarde, Gabriel. Essa clínica móvel é um serviço que a gente oferece a toda a população de Campinas. Nós temos 2 unidades. Essa unidade aqui, pela primeira vez aqui na Escola Municipal Elvira, aqui do Jardim São Pedro. Esse serviço que a gente oferece, que é hoje aqui, é consulta gratuita de cães e gatos e vacinação para cães. E conta um pouco pra gente qual a importância para o bem-estar dos animais aqui do município de Campinas e iniciativas como essa. Isso é muito importante, porque você tem a oportunidade de trazer o seu pet para passar por uma avaliação clínica para ver se ele faz parte da prevenção, né? Eu acho que toda política pública de saúde, e a saúde animal, a saúde única é muito importante para o nosso município, então a gente oferece esse serviço para que as pessoas possam prevenir algum tipo de doença que seu animal possa ter. Isso é fundamental para o tratamento e a vacinação. Você ter o ciclo vacinal do seu animal em dia ajuda muito. Ser um tutor responsável é cuidar bem do seu animal. E conta um pouco pra gente, para a população que está acompanhando em casa, é aberto para todos os moradores do município de Campinas ou só para quem é aqui do bairro? Não, é para todos os moradores de Campinas, as nossas 2 unidades. Nós temos essa pela primeira vez aqui no Jardim São Pedro e a outra lá no Parque dos Guarantãs, Nova Europa. É toda a população da nossa cidade, é só ser maior de idade e comprovante de endereço, não precisa fazer inscrição, é só vir direto, é por ordem de chegada, que será muito bem atendido. E para quem está nos acompanhando também, qual o horário de funcionamento que esses serviços estão sendo oferecidos? Esses serviços são de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. E para quem o senhor estava comentando, microchipagem, como que funciona esse procedimento aqui no consultório? Muitas pessoas têm dúvidas de como funciona, se é seguro, como é? É muito seguro.
O microchip é como se fosse o RG do animal. É para você controlar o animal e a gente também tem um controle aqui, o histórico do animal através do chip. Ou quando o animal foge e às vezes encontrado, né? Pela leitura do chip a gente encontra o tutor. Então isso é muito importante tanto para o tutor quanto para nós da proteção animal do nosso município. Ô secretário, e a gente sabe que o consultório móvel está funcionando desde o final de semana. Conta um pouco pra gente, já tem uma estimativa de quantos atendimentos já foram realizados e de quanto ainda vão ser realizados até o dia 29 de agosto? A nossa expectativa e a nossa média de atendimento é em média 50 a 60 atendimentos diários em cada unidade. E agora, para finalizar a nossa entrevista, então, só para reforçar para quem está nos acompanhando em casa, horário de funcionamento, quais documentos são necessários para quem quer trazer o seu bichinho aqui? É só o documento pessoal, com uma foto, comprovante de endereço e ser maior de 18 anos ou estar acompanhado com um maior de 18 anos. Tá certo, então, secretário, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui. Gabriel, olha, e a gente aproveitou toda essa movimentação que você está vendo aqui para conversar com a população que trouxe seu bichinho para fazer aí a sua consulta e você confere os depoimentos a partir de agora. Maravilhoso. Nesse consultório eu não tinha vindo ainda, é a primeira vez. Eu levei elas no Jardim Nova Europa. Mas muito carinho da veterinária. Gostei muito. Quais serviços que foram oferecidos para você aqui hoje? As vacinas. É a segunda dose da vacina. Qual a importância de cuidar bem desses bichinhos, aproveitar serviços como esse? Cuidar faz parte da família. Né? Eles fazem parte da família, então a gente tem que cuidar como se fossem filhos. Achei um serviço super interessante, bem bacana. A população em si não tem o acesso facilitado, né, para levar os bichinhos até o veterinário. E é muito importante que o nosso município, né, entregue esse tipo de serviço pra gente. E conta um pouco pra gente, como que você ficou sabendo da oferta desse serviço? Eu passei com ele todos os dias, então eu passei aqui na frente, aí eu vi uma coisa diferente, entrei pra perguntar. Ele fez a consulta, a microchipagem e a vacinação. Reforçando então, Gabriel, as consultas aqui no consultório veterinário móvel do município de Campinas podem ser realizadas até o dia 29 de agosto. Volto com você aí no estúdio. Serviço importante aqui na cidade de Campinas e de intensa movimentação. Muito obrigado ao nosso repórter Felipe Gomes e também ao Braz Adegas Júnior, que é o secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas, por todas as informações. Olha só, a lei de cotas acaba de completar 35 anos. A legislação estabelece que empresas com 100 ou mais empregados devem reservar vagas para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social. Mas e na prática? A norma está sendo cumprida? Dados de 2025 da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego aponta que no Brasil, cerca de 759 mil pessoas com deficiência ocupam postos de trabalho formal, equivalente a apenas 1,27% do total de vínculos formais. Os números revelam ainda que em 2025, apenas 1 em cada 29 trabalhadores PCDs ocupava um cargo de direção. O capacitismo continua presente nas organizações, influencia decisões de contratação, promoção e desenvolvimento profissional? Bom, para falar sobre esses assuntos, eu converso agora com o Beto Pereira, ele que é sociólogo e responsável por relações institucionais da Laramara, que é a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Então, Beto, muito obrigado pelo senhor ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia, e que análise que se faz desses 35 anos em relação à contratação de pessoas com deficiência. Seja bem-vindo e uma boa tarde.
Muito obrigado, Rafael, telespectadores, amigos da TV Câmara Campinas. É uma alegria falar com vocês, estou aqui direto de Brasília, participando de uma reunião do Conselho Nacional de Assistência Social, mas é um tema de grande importância, sobre o qual nós trabalhamos na Laramara constantemente, porque a gente acredita, né, que o acesso ao mercado de trabalho é algo fundamental para as pessoas com deficiência, de modo geral, mas especificamente para a pessoa cega e com baixa visão, que, como bem você colocou, né, existem alguns avanços na legislação, que a lei, no caso, determina, mas ainda a gente sempre observa um copo meio cheio. E quando esse copo está meio cheio, significa, né, que tem uma outra parte dele meio vazio e sobre a qual a gente precisa trabalhar para aprimorar as políticas, fazer com que a lei, não que ela saia do papel, ela tem que permanecer no papel, mas que ela alcance também a sociedade, o cotidiano, e que as empresas entendam de uma vez por todas que contratar uma pessoa com deficiência não é assistencialismo, não é questão de caridade, mas é uma prática da diversidade a ser implantada nessa empresa. Então, a partir de uma lei, né, que obriga a contratação de 2% a 5%, o empresário pode aproveitar, fazer essa contratação, cumprir essa lei e levar a diversidade, pessoas com distintos saberes, com distintas experiências e também perfis, além da questão da deficiência, para dentro do seu quadro. Esse número que você colocou, de 700.000 pessoas aproximadamente colocadas no mercado de trabalho com deficiência, a gente tem certeza que o número mínimo seria pelo menos o dobro. Assim, para a gente falar, para nós falarmos estamos bem, deveríamos ter pelo menos 1.400.000 pessoas contratadas com deficiência. Ou seja, tem um longo caminho ainda a ser traçado. Então, sobre isso, Beto, qual que é o principal desafio das empresas, mas também das pessoas com deficiência? Veja, primeiramente, a falta da cultura da empregabilidade, né, de abrir espaços para as pessoas com deficiência. Muitas vezes os profissionais de RH colocam a deficiência da pessoa em primeiro lugar. E a deficiência, ela não define, né, a capacidade, ela não define caráter, ela é uma das muitas características que as pessoas possuem. Eu sou uma pessoa cega, mas antes de ser uma pessoa cega, eu sou sociólogo, sou jornalista, sou conselheiro nacional. Então, quando uma pessoa me vê, é claro que pode ser, que chama atenção e muito, é que eu sou uma pessoa cega, e aí muitas vezes essa pessoa deixa de entender que esse ser humano tem habilidades, tem fortalezas, e como qualquer ser humano, tem também a sua fragilidade. Então a questão é cultural, primeiramente, a falta de entendimento, de compreensão. A segunda, número ainda muito baixo de fiscais. A fiscalização do trabalho é de fundamental importância. Para você ter uma ideia, a lei de cotas começou a pegar, de fato, né, ir para a prática, a partir dos anos 2000. Então, ela demorou mais ou menos 10 anos para ela andar ali, começar a ter uma marcha mais forte, e isso só melhorou devido ao aumento de fiscais do trabalho. E esse número ainda de fiscais é insuficiente devido ao número de empresas, de especificidades. Ótimo. Beto, jovens, adultos, idosos enfrentam o preconceito, o capacitismo e até o desconhecimento na busca por trabalho. Da mesma maneira, o desafio é o mesmo ou não? Eu diria para você, Gabriel, que a gente precisa pensar na colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, não apenas quando essa pessoa com deficiência completou 16 anos, como jovem aprendiz, ou 18, mas desde o início, quando uma pessoa com deficiência tem uma escola de fato inclusiva, tem uma família que a apoie, tem uma entidade, uma organização como Laramara, que trabalha na habilitação, na reabilitação e até na capacitação desse adolescente, desse jovem na educação e também preparando para o mercado de trabalho, a inclusão dessa pessoa, ela é mais tranquila, né? Então você começa a romper ali algumas desculpas. Não existem pessoas com deficiência capacitada, não existem pessoas com deficiência capazes de exercer um papel de liderança. Então, ele vai muito daquilo que a criança, que o adolescente, que a pessoa com deficiência acumula durante sua trajetória. Porque o preconceito, o capacitismo, a discriminação, infelizmente, existe sim, só que é crime, está lá no artigo 4 da Lei Brasileira de Inclusão, artigo 4. E
é importante dizer, né, que hoje nós temos um número muito grande de pessoas capacitadas para atuar em diversas áreas, advogados, enfim, são dezenas de funções que uma pessoa com deficiência pode exercer. Agora, Beto, gestores, recrutadores estão preparados para conduzir os processos seletivos verdadeiramente inclusivos e manter essas pessoas nas empresas com a sua experiência? Como é que você enxerga? Não estão preparados. Deveriam estar, né? Estudaram para isso. Exercem uma função que deveria contemplar o ser humano em sua especificidade. Desde o processo ali de quando você coloca uma vaga, né, divulga uma vaga, desde do momento em que essa pessoa com deficiência chega até uma entrevista para participar de uma dinâmica, ainda existem muitos equívocos. As pessoas ainda as empresas querem, né, contratar pessoas com deficiências, que elas chamam de leve. Então, assim, entre contratar eu, que sou uma pessoa cega, e alguém com baixa visão, a probabilidade de uma pessoa com baixa visão ser contratada é muito grande, né? Independentemente da especificidade, da capacidade dela. Entre contratar alguém amputada de 2 pernas e que de repente não tem parte de uma mão, enfim, a deficiência que essa pessoa erroneamente entende ser a mais leve, leva muita vantagem. Tanto que as pessoas cegas são uma das menos contratadas, colocadas no mercado de trabalho, assim como outras deficiências consideradas mais severas também. Beto, a sua imagem ficou na vertical. Veja, por gentileza, se você consegue só inverter de novo para a horizontal para você ficar na tela cheia. Lembrando que nós estamos ao vivo nesta terça-feira, falando sobre a lei de cotas. 35 anos é um assunto importantíssimo. Enquanto isso, Beto, eu já quero que você diga aqui para a gente, porque muito se fala sobre inteligência artificial. E aí eu quero saber sobre a tecnologia e os recursos de acessibilidade, se tem ajudado aí a reduzir essas dificuldades. Nós perdemos o contato do Beto Pereira, deve estar... olha só, reestabelecemos o contato. Estamos aqui. Ainda segue aqui na vertical pra gente, Beto, mas você está me ouvindo, né? Vou tentar arrumar a imagem aqui no horizontal. Estou te ouvindo perfeitamente. Tá. Beto, sobre então, a pergunta da inteligência artificial. Isso, exatamente, sobre essa questão da inteligência artificial e também da tecnologia, se esses recursos de acessibilidade têm ajudado a reduzir essas dificuldades. Gabriel, estou pedindo para o meu pessoal tentar acertar aqui a questão da imagem, não sei se vão conseguir, entrou uma chamada telefônica, mas vamos lá. A inteligência artificial e toda a tecnologia, ela de fato auxilia muito a pessoa cega, com baixa visão e com outras deficiências. Eu sou de um tempo, né, que as empresas tinham que comprar um leitor de telas para pessoa cega, se custava ali $1.500, $2.000, tinha que comprar, por exemplo, um software que aumenta a tela para pessoa cega, que também custava $1.000. Hoje, esses aplicativos são, em sua grande maioria, totalmente gratuitos. Então, assim, a tecnologia assistiva, que a gente chama, né, que é a tecnologia voltada para a pessoa com deficiência, evoluiu. A inteligência artificial, quando bem usada, nos ajuda muito a converter imagens em textos. Eu estou usando um óculos aqui, um Smart Glass, que se eu tirar uma foto, ele vai descrever todo o ambiente. Se eu ligar ele aqui no rastreamento ao vivo, ele vai descrever os gestos que as pessoas estão fazendo durante uma reunião da qual eu estou participando. Então, sem dúvida, a tecnologia avançou muito para todas as deficiências. O que a gente precisa fazer avançar é a tecnologia humana. E eu não falo de sensibilidade, eu falo de conhecimento, eu não falo de pena, eu falo de cumprimento de lei e de pessoas mais atentas a entender que nós podemos sim sermos seres produtivos, producentes, com nossas fragilidades, mas também com muitas habilidades. Não tem mais aquela, né, que a pessoa cega só vai ser massagista, ou que a pessoa com a deficiência tal vai ser só aquilo, ou que uma pessoa surda pode só trabalhar com desenho, com gráficos. O mundo mudou muito, é importante que as pessoas mudem também. Ótimo. Beto, para a gente poder encerrar, como que você enxerga, qual deve ser o próximo grande passo do Brasil para que essa inclusão deixe de ser só uma obrigação legal, mas passe a fazer parte mesmo da cultura das empresas?
Quais são os próximos passos? O que as pessoas precisam fazer, seja como sociedade, mas também quem estão aí dentro do mercado hoje? Bom, a primeira coisa é, de fato, colocar a lei no cotidiano, na cultura, no DNA da nossa sociedade. Em segundo lugar, se não tem informação, procure uma entidade, uma organização não governamental que trabalhe com inclusão e com acessibilidade. Ela geralmente possui um banco de dados, possui indicação de pessoas com deficiências que podem cumprir inúmeras funções laborais. É importante dizer que o Brasil é um dos países, eu falo sem medo de errar, muito mais avançados quando a gente pensa na questão legal. Nós temos leis fantásticas como nenhum outro país tem. Eu falo isso para você, Gabriel, sem medo de errar. O que a gente precisa fazer é com que as leis, de fato, sejam cumpridas. E aí as organizações não governamentais, como o Laramara, como a própria Organização Nacional de Cegos do Brasil, da qual eu também sou presidente, que trabalha atuando com mais de 100 entidades de todo o Brasil, a gente faz palestras de conscientização, novamente, não é sensibilização, é conscientização. Informa sobre a legislação, a gente leva a pessoas com deficiências para conhecer as empresas para conhecer o cotidiano também. E é isso, se não sabe, pergunta, na dúvida, não é pesquisa, mas a gente precisa dar caminhar, né, avançar no sentido de fazer com que esse número de pessoas contratadas aumentem e, principalmente, que essas pessoas contratadas participem também de um plano de evolução profissional, né, de reconhecimento das suas características. Essa pessoa pode ser cobrada, tem que ser exigida que ela cumpra as metas, como qualquer outra pessoa, mas ela precisa, de fato, de ferramentas, algumas vezes específicas, para elas desenvolverem suas funções. E que essa fiscalização aconteça, como você mesmo disse numa resposta anterior. Beto Pereira, sociólogo responsável por relações institucionais da Laramara, que é a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Você disse, né, tá em Brasília, então agradeço aí o tempo que você reservou à nossa equipe. Informações de grande valia para o nosso telespectador sobre a importância dessa lei, desses 35 anos, apesar que nos últimos anos, né, é que ela foi de fato aí, saiu do papel e que as empresas cumpram, né, com essa obrigação e que passa a fazer parte da cultura. Já faço um novo convite para você retornar ao nosso telejornal, que seja sempre num cenário melhor, e fica aberto às suas considerações finais. Muito obrigado, sou da região de Jundiaí de Campinas, parabéns pelo trabalho de vocês, estamos sempre à disposição, Gabriel. Forte abraço, uma ótima tarde, ótima semana. Para todos nós, Beto Pereira participando ao vivo aqui do Jornal Câmara Notícia, e a gente segue com as notícias da metrópole, porque os jornalistas Fabiano Ormanese e Francisco Lima Neto escreveram a biografia de Carlos Gomes, o maestro do Brasil, com uma linguagem para todas as idades. Carlos Gomes, o maestro do Brasil. A biografia do ilustre campineiro, escrita pelos jornalistas Fabiano Ormanese e Francisco Lima Neto, lançada pela editora Mostarda, convida o leitor a entrar no universo da música. O grande desafio aqui é tentar introduzir no mundo da cultura clássica, né, da cultura da ópera, adolescentes, jovens leitores e mesmo o público em geral, que ainda não conhece a importância do legado cultural do Carlos Gomes, não só para Campinas, mas para a história da música universal. Algumas das obras que foram compostas pelo Carlos Gomes, elas são hoje tocadas no mundo inteiro, né? E muito pouca gente sabe dessa história do homem que esteve por trás dessas ideias brilhantes e das dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida. Essa ideia de resgatar o Carlos Gomes, ela surgiu desde o início de quando a editora foi fundada. Já tinha levado essa proposta alguns anos atrás, mas acho que ainda a editora precisava amadurecer um pouco mais antes da gente chegar numa figura tão importante quanto o Carlos Gomes. Com lançamento na Livraria Pontes, a obra faz parte das comemorações dos 190 anos de nascimento do compositor. Ela conta bastidores do trabalho do autor da ópera O Guarani,
e fatos pouco conhecidos da vida de Carlos Gomes com ilustrações de Vieno. As ilustrações, elas são, na verdade, uma obra à parte que compõe uma obra maior, que é esse livro. Então, a própria observação das imagens por si só já conta também uma história. E que, nesse caso, é uma história que tenta mostrar, primeiro, os aspectos da vida do Carlos Gomes em Campinas. Então, há uma preocupação em encontrar aqui ícones que remetam, né, a espaços públicos, por exemplo, o Monumento Túmulo, a Igreja do Carmo, que na época era a Matriz Velha, com as configurações que ela tinha na época, o Teatro Municipal, que foi demolido, mas também alguns aspectos da brasilidade que o Carlos Gomes fez questão de manter lá em Milão, mostrar para as pessoas o quanto elas precisam conhecer e reverenciar essa história aqui em Campinas. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam em frente ao Monumento Túmulo do Carlos Gomes e ainda não conseguem identificar quem é aquele homem que está ali com a batuta regendo uma orquestra e que ali, por exemplo, é um monumento túmulo, né? E muitas pessoas talvez nunca tenham se atentado que muitas músicas que já ouviram foram compostas pelo Carlos Gomes. Então é um movimento de reverência a ele, também de demonstrar essa importância das pessoas observarem o grande homem, o grande artista que foi. Carlos Gomes nasceu em 11 de julho de 1836 e morreu em 16 de setembro de 1896 em Belém, pouco depois de assumir o cargo de diretor do recém-criado Conservatório de Música da capital paraense. Apesar do reconhecimento internacional, o livro mostra como o preconceito racial marcou a vida do maestro, principalmente porque, ao longo de décadas, ele foi retratado como um homem branco apagando suas origens africanas. A obra é o segundo livro do selo Nossa Gente. O dono da editora, passando uma vez ali na frente do monumento túmulo, estava acontecendo uma palestra, um evento ali, e aí caiu a ficha que era uma figura que foi embranquecida ao longo do tempo, mas que é uma figura negra. E aí caiu a ficha, falou, acho que agora é o momento da gente realmente falar sobre ele. Embora tenha esse apelo para o público infanto-juvenil, esse é um livro que pode ser interessante para qualquer idade. Na verdade, eu tenho defendido, inclusive, que não existe literatura infantil ou literatura infanto-juvenil. Existe literatura e, a partir disso, diferentes camadas de sentido que podem ser acessadas por cada faixa etária e por cada pessoa que chega à obra. Os agentes de saúde realizam um trabalho fundamental nas visitas domiciliares. Mas muita gente ainda fica em dúvida na hora de abrir a porta de casa. Para garantir mais segurança à população e evitar golpes, a Prefeitura de Campinas reforça como identificar as equipes que atuam nos bairros. Visitas domiciliares fazem parte da rotina da Rede Municipal de Saúde de Campinas. Elas são realizadas por agentes comunitários, agentes de controle ambiental e também por funcionários de uma empresa contratada para o combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas, antes de permitir o acesso ao imóvel, é fundamental verificar a identificação de quem está à porta para evitar golpes. Existem algumas formas para comprovar, né? A primeira, independente de qual for o agente da prefeitura, ele vai estar sempre com um crachá. Quando se trata dos agentes fazendo controle vetorial de dengue, né, das arboviroses, é uma empresa contratada da prefeitura, além do crachá da empresa contratada, que é a Impacto, né, Serviço de Pragas, ele também vai estar portando um uniforme. Os agentes que vão até as residências, o uniforme é na cor laranja, com o logo da empresa, e o supervisor de campo desses agentes é o uniforme na cor verde, também com o logo da empresa, que é a Impacto.
Receber esses profissionais é uma forma de prevenção e cuidado com a saúde. Mas em caso de qualquer dúvida, os moradores não precisam correr riscos. Eles podem confirmar se as equipes realmente estão a serviço pelos canais oficiais da Prefeitura. Caso tenha alguma dúvida, é só ligar no serviço 156, né, durante a semana, das 8 às 5 horas, fora esse horário, no serviço da Defesa Civil, né, no 199, para que seja então solicitado se aquele funcionário, se aquele nome consta da lista dos funcionários prestadores de serviço para a Prefeitura. A lista é sempre atualizada, então vocês podem entrar em contato e verificar se esse servidor de fato está a serviço da Prefeitura. Durante as visitas, os agentes orientam os moradores, identificam situações de risco e, nas ações de combate à dengue, vistoriam os imóveis em busca de criadouros e eliminam os focos, ajudando a reduzir a circulação da doença. Quando a gente realiza esse tipo de ação, é porque aquela região ela está tendo um impacto. Então a gente tem uma maior chance de estar tendo uma transmissão dessas doenças, né? Seja dengue, seja chikungunya nessa área. Quando a pessoa evita o adentramento de um agente da Prefeitura, pode ser que criadouros permaneçam nessa residência e, portanto, a gente tenha esse aumento de área de transmissão. É importante lembrar que a maior parte dos criadores estão dentro da residência. E além da eliminação feita pelos agentes, também é um trabalho educativo, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender que alguns recipientes também são criadouros, né? Por isso essa importância do receber o pessoal da Prefeitura. Segundo a coordenadora do programa de arboviroses, a Prefeitura tem reforçado as orientações à população para que o receio de golpes não dificulte o trabalho das equipes, já que a participação dos moradores é essencial para garantir a continuidade das visitas. A Prefeitura ela tem uma grande preocupação, né, que essas atividades criminosas que acontecem não interfiram no trabalho, uma vez que o trabalho é extremamente importante para a saúde pública. Existem algumas ferramentas, né, além do uniforme, do crachá, da possibilidade de ligar para confirmar, a Prefeitura também ela tem a sua comunicação. Como toda semana a gente tem um alerta, onde a gente lista os principais bairros e provavelmente os bairros onde está tendo ações mais intensas vão estar presentes nesse bairro, que semanalmente é postado também no site da Prefeitura. A maioria das casas fica só as mulheres, né? Então acaba sendo mais arriscado para a gente. No caso, eu tenho um filho de menor, também fica só eu e ele, né? Então é muito importante, é mais seguro, né? E mesmo a gente tendo receio, às vezes é um trabalho importante que eles fazem de conscientização. Vem aqui falando sobre as doenças, né? Arboviroses, dengue. Sim, com certeza, porque às vezes a gente acaba cometendo alguns erros e a gente não tem noção, né? Eu mesma não sabia, há muito tempo atrás, eu não sabia que a caixa d'água poderia provocar tudo isso, até um agente vir na minha casa e subir, inspecionar tudo certinho, colocar a tela, né? E a tela não é, acho que é suspiro, respiro, não sei como é que chama, colocar e explicar tudo certinho. É muito importante. Meio-dia mais 38 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família encerrou os trabalhos do primeiro semestre com um balanço positivo. O presidente da frente, o vereador Nick Schneider, abordou o balanço das reuniões e as ações para o próximo semestre. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, presidida pelo vereador Nick Schneider, encerrou o primeiro semestre com um balanço positivo das atividades. Uma das agendas foi uma audiência pública que debateu o tema Aborto aos 9 meses, um crime contra a humanidade. Defesa da vida e da família é o que mais me move aqui na Câmara Municipal. É o que mexe no meu coração, é um dos principais pilares do meu mandato. E essa frente parlamentar, ela trouxe uma discussão muito importante, que é a questão do aborto, que infelizmente nós vemos movimentações nacionais, nós vemos movimentações por meio de resolução, por meio de conselhos, por meio de portarias que vêm tentando facilitar a realização do aborto no nosso país. É um tema denso, é um tema polêmico, pesado, mas como defensor da vida, da família,
defensor da vida desde a sua concepção, eu não poderia deixar de movimentar aqui na cidade de Campinas, criar essa frente parlamentar e trazer essa discussão aqui para casa. O encontro reuniu juristas, médicos e especialistas para analisar os impactos científicos, sociais e jurídicos do aborto tardio e do procedimento de assistolia fetal. Os palestrantes defenderam a proteção à vida desde a concepção e apresentaram alternativas de acolhimento social, como o fortalecimento do programa de entrega legal de bebês para adoção. Nós conseguimos aprovar aqui algumas moções, algumas ações que passam a mensagem para a União, para os deputados, de que Campinas não é a favor do aborto, Campinas é contra o aborto e a favor da vida. A Comissão de Educação e Esporte da Câmara de Campinas encerrou o primeiro semestre com debates e análises de projetos da área. Olha só. Ao longo do primeiro semestre de 2026, a Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara de Campinas realizou 5 reuniões ordinárias e uma extraordinária. O colegiado é responsável por analisar e emitir pareceres sobre projetos relacionados à educação, esporte, lazer, turismo, merenda escolar, bolsas de estudo e homenagens cívicas e culturais. Faço um balanço positivo aí da comissão, fizemos bastante trabalho aí junto com os órgãos que nos procuraram, né? Relatando alguns problemas. Também fizemos praticamente 100% das relatorias. A comissão ela tem 5 membros, eu sou o presidente, então eu poderia passar esses projetos para os outros membros para que fizessem essa relatoria, mas eu prefiro fazer para analisar um a um, para saber o que está sendo votado aqui na casa. Foram quase 100 pareceres, então teve bastante área aí, nome de rua, a importância também, nós analisamos quem é a pessoa que está sendo homenageada, para saber se não tem nenhum histórico macabro aí, se tem algum histórico antigo negativo e a gente barra. Então, todos eles são analisados um a um e nós pesquisamos quem é a pessoa antes de dar o parecer favorável. Além da análise de projetos, a comissão promoveu debates sobre temas importantes para a educação, como a falta de monitores para crianças atípicas na rede municipal e os desafios e oportunidades do uso da inteligência artificial nas escolas. Essa falta de monitores foi uma reclamação das mães de crianças atípicas, acompanhamos de perto, fizemos requerimento para a prefeitura, trouxemos representantes aí da Secretaria de Educação. O balanço também foi positivo, eles nos posicionaram que houve a contratação de monitores para que supra essa falta de agentes, né, que cuidam dessas crianças. Então também é um ponto positivo. A questão da IA nas escolas também é um tema novo que está sendo debatido aí pela Comissão de Educação e Esporte. Também eu acho a importância, né, das escolas se atualizarem aí conforme a tecnologia que vem sendo apresentada. Além dos debates públicos, a Comissão de Educação e Esporte deu continuidade à análise e votação de projetos de sua competência durante todo o semestre. Agora, os trabalhos seguem voltados às demandas previstas para a segunda metade do ano legislativo. Eu espero trazer a população mais para perto aí da comissão, realizar debates. Nós acompanhamos também aí o dia a dia das escolas municipais, a reclamação dos professores, falta de monitores, a questão de merenda, nada passa desapercebido aí aos olhos da comissão. Sabemos que nem tudo está nas nossas mãos, a gente depende das reclamações, das denúncias das mães, dos pais aí, por parte dos funcionários das escolas. Então eu acho que é um balanço positivo, eu creio que o segundo semestre aí vai ser mais produtivo ainda. A Câmara de Campinas recebeu 11 novos servidores aprovados em concurso público realizado em 2023. Os profissionais foram convocados nos últimos meses e já começaram a atuar em diferentes áreas aqui da casa, reforçando setores estratégicos e contribuindo para o funcionamento das atividades legislativas.
Os novos concursados já integram o quadro funcional do Legislativo de Campinas, ocupando vagas abertas por aposentadorias e reforçando os setores estratégicos da casa. Para a direção-geral, a nomeação amplia a capacidade de atendimento e contribui ainda mais para a otimização das demandas. Você sabe que a Câmara vem passando por um processo de reestruturação administrativa há muito tempo. Desde que nós entramos há 12 anos atrás, 2014, esse processo vem se aprimorando, né? Então, do que os servidores que estavam na Câmara em 2014, quase 95% já se aposentaram, então todo o quadro da Câmara hoje data-se dessa época para cá. Então, a gente teve esse concurso público em 2023, que foi justamente pensando na Câmara para os próximos anos, né, para os próximos desafios. E agora, com essa consolidação, essa chegada desses novos funcionários, a gente entende que estamos deixando o aparato administrativo completo para poder dar suporte para o vereador fazer o trabalho político dele e entregar o melhor resultado para a população, né? Que, no fim, a quem interessa o nosso trabalho, o bem cuidar do dinheiro público, né? Os profissionais foram distribuídos em diferentes diretorias e coordenadorias, com atuação em áreas como licitações, finanças, ouvidoria, processo legislativo, almoxarifado e escola do legislativo. Os novos servidores, eles contribuem para essa criação da Câmara cada vez mais consolidada na transparência, na eficiência, né? Então, dentro desses setores, eles fortalecem a autonomia dos setores, né? A construção de processos claros, transparentes, contribuindo com a segurança institucional, né? Com uma governança de qualidade. Para muitos, a posse marca o fim de uma longa jornada de estudos e dedicação. É o caso da Débora, que agora inicia uma nova etapa na carreira. Foi um caminho bem longo, eu já sou concurseira há alguns anos e no concurso de 2023, começo de 2024, né, eu estava já no último ano da faculdade, tinha puxado ainda um semestre, né, então eu estava fazendo 2 semestres de uma vez, estudando para concurso e trabalhando, então assim, foi bem puxado, então para mim foi uma grande conquista ter conseguido ficar assim, entre os primeiros, né, nas colocações e conseguir ser nomeada, né, para esse concurso. Além de recompor equipes, as nomeações trazem novos olhares e experiências para o dia a dia do Legislativo. Os novos concursos trazem cada vez mais pessoas qualificadas, né, com essa bagagem e conhecimento oxigenado, trazem novas ideias, né, e a casa acolhe essas ideias assim com um carinho muito grande, sempre buscando esse brainstorm, essa busca de novas ideias para otimizar os processos. Hoje a gente vive num mundo cada vez mais tecnológico, né, com a vinda da IA, sempre, ou na última década, com certeza os processos que hoje aconteciam, né, que acontecem hoje, antigamente eram completamente diferentes quando eu entrei, quando o Ronan entrou, né? Então a Débora está chegando com certeza numa época de uma Câmara muito mais tecnológica, uma Câmara muito mais aberta a novas ideias, né? Com o pessoal que acolhe e fica feliz, na verdade, da possibilidade da gente ter esse novo olhar. A receptividade dos colegas e a estrutura encontrada na casa foram alguns dos aspectos que mais chamaram a atenção dos recém-possados. Foram, assim, ótimas impressões, foram as melhores possíveis. É um pessoal muito acolhedor, muito carismático, muito prestativo. Qualquer dúvida, qualquer situação, assim, eles estão sempre dispostos, assim, a ajudar. É um ambiente muito feliz, né? Foi essa, assim, a primeira impressão que eu tive. Está preparada para que essa casa seja sua casa aí por muito e muito tempo? Qual que é a expectativa? Tô preparada, sim. Eu pretendo continuar aqui, me desenvolver e desempenhar um trabalho que contribua bastante, né, pro crescimento da Câmara e o desenvolvimento do serviço. A nossa expectativa com eles é muito grande. Realmente, o cargo que muitos entraram são cargos de nivelamento de ensino médio, mas
todos ou quase todos têm ensino superior. Então isso mostra a qualificação dos nossos funcionários. Aliás, todo o corpo administrativo hoje é composto por servidores com, pelo menos, ensino superior. Então isso mostra a relevância da Câmara de Campinas aí para o quadro como um todo de órgãos públicos que tem aí pelo Brasil. Não é à toa que o pessoal vem aqui buscar referência. Então a missão deles, da Débora, dos novos companheiros aqui que estão entrando na casa, é muito grande para continuar mostrando e aumentando cada vez mais o patamar. Aliás, a gente teve um bate-papo com os servidores, né, falando sobre trajetória de carreira deles. Um recado que eu dei para eles foi o seguinte: eu desejo um sucesso tão grande no trabalho de vocês aqui na Câmara, na sua carreira, e que vocês sejam tão felizes quanto eu fui e quanto eu sou. Porque a Câmara é um ambiente muito legal de trabalho, está aqui o depoimento da Débora para reforçar isso, e a gente espera que essa trajetória aí só entregue cada vez melhor serviço público para o cidadão campineiro. Ontem, no Brinco de Ouro, o Guarani dominou a Inter de Limeira. Teve um vacilo no primeiro tempo, mas deu conta do recado na etapa final e assumiu a vice-liderança da Série C. O jogo estava truncado, o Guarani com dificuldades de entrar na área da Inter. Até que João Paulo encontrou um espaço nas costas da zaga e lançou Luca, que dentro da área sofreu um sanduíche do goleiro Saulo e o zagueiro Lucas Santos. Pênalti que o próprio camisa 9 bateu e acabou com a má fase, 1-0 Bugre. Só que na saída de bola da Inter pela esquerda, Inayan furou no primeiro momento e depois fez a falta em cima de João Vitor. Dentro da área é pênalti que Romarinho não desperdiçou, tudo igual 1-1. No segundo tempo, aos 11 minutos, Kaique França fez essa defesaça no chute de Getúlio. O que acordou o Guarani, porque aos 19 minutos Emerson foi à linha de fundo e cruzou o rasteiro para Cauã Jesus, como se fosse um centroavante, desviou para o fundo das redes, 2-1. E aos 43 minutos veio o golpe final, contra-ataque puxado por João Paulo, que deu a assistência para Guilherme Cachoeira soltar a canhota e definir. No Brinco de Ouro, Guarani 3, Inter de Limeira 1. O Guarani com o meia João Paulo é outra equipe, viu? Ele é muito acima da média, dá dinâmica ao jogo, sabe acelerar a partida. O volante Luiz Otávio estreou muito bem, então vitória merecida e a equipe termina a rodada na segunda colocação, 1 ponto a menos que o líder Brusque. O Guarani só volta a campo na segunda-feira, dia 10 de agosto, fora de casa contra o Anápolis. Então dá tempo para poder descansar aí todos os atletas. E hoje é a vez da Ponte Preta entrar em campo, é a primeira rodada do segundo turno da Série B. Você vê o confronto aí na sua tela. A Macaca recebe o Atlético no Moisés Lucarelli. A Ponte na última colocação, apenas 8 pontos. O Atlético de Minas Gerais está em 12º com 27 pontos. Para variar, o técnico Márcio Zanardi tem problemas. Os atacantes Daniel Baianinho e Brandão estão suspensos. E por conta do transferban, os 11 atletas que chegaram à Ponte não vão poder estrear ainda. Uma provável Ponte Preta tem o Vinícius Ferrari no gol, 3 zagueiros, Sérgio Palácios, Márcio Silva e o Lucas Cunha, o Júlio na lateral direita, com o Kevson na esquerda, meio campo de Léo Gomes, o Diego Porfírio Elvis e na frente o David da Hora, Ponte com 99% de chances de rebaixamento. Amanhã a gente conta esta história entre Ponte Preta e Atlético. E ontem no Maranhão, a equipe campineira sofreu a segunda derrota na final da Liga de Basquete Feminino. O primeiro quarto até que foi equilibrado. A parcial terminou em 16-14 para as donas da casa. Mas a partir daí a diferença técnica ficou evidente. E o Sampaio Basquete só foi abrindo diferença.
mais 8 pontos no segundo quarto, fez 15-10 no terceiro e fechou a última parcial com mais uma vitória, 15-12. Portanto, no segundo jogo da final da Liga de Basquete, Sampaio 70, Campinas 52. Laís do Sampaio foi a maior pontuadora com 19 pontos. Pelo lado campineiro, Leti terminou com 18. Bom, o jogo 3 acontece na próxima sexta-feira, agora é aqui em Campinas, no ginásio do Tênis Clube, às 9 horas da noite, partida decisiva, porque se perder, Campinas fica com o vice-campeonato. Se vencer, força o quarto jogo, que acontece novamente aqui na cidade. Bom, meio-dia mais 55 minutos, muitos cães e gatinhos aguardam uma adoção responsável. Por isso, o nosso quadro tem vários animais que precisam de um lar. Toda semana, o programa traz imagens e informações dos bichinhos que estão disponíveis para adoção junto à Associação Anjos de Rua de Campinas, do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, a partir de agora, é o nosso quadro Adote um Bichinho. Prepare o seu coração, respire fundo, porque a seguir você vai conhecer olhinhos brilhantes, rabinhos abanando e muito amor para dar. Está no ar o Adote um Bichinho, a chance de encontrar o seu melhor amigo e mudar uma vida para sempre. O contato para a adoção responsável vai aparecer aí na sua tela. Começamos com os amiguinhos da ONG Anjos de Rua. Conheça o Catota. Com apenas 10 meses, esse lindo cãozinho é definição de doçura. Carinhoso e muito sociável, ele adora crianças e se dá super bem com outros animais. O Catota está vacinado, vermifugado e pronto para encontrar uma família para chamar de sua. A Mel tem 1 ano e é uma vira-lata cheia de amor. Brincalhona e ótima companhia para crianças, a Mel sonha com um lar com muito afeto. Ela é castrada, vacinada e está vermifugada, aguardando por você. A pequena Lola tem entre 2 e 6 meses de pura fofura. Ela é perfeita para famílias com crianças e outros pets. Vacinada, vermifugada e muito bem cuidada, ela está prontinha para ir para a sua casa. Olha só que belezinha é a Bela, uma gatinha de 2 meses que espera por um lar cheinho de amor. Calma e dócil, ela está descobrindo o mundo aos poucos e promete retribuir todo o carinho que receber. Agora chegou a vez dos peludinhos do DPBEA Campinas. Astolfo, um cãozinho simpático que já superou muitos desafios. Hoje ele encanta todos com seu sorriso e seu jeito tranquilão. Obediente e sociável, está aguardando uma família para viver momentos felizes. Ele já está castrado, vacinado, vermifugado e microchipado. O Juliano recebeu uma nova chance de vida. Ele foi resgatado em uma situação muito delicada. Hoje, o Ju está saudável, cheio de energia e pronto para encontrar o lar docilar. Ele é dócil, é brincalhão, está vacinado, vermifugado, microchipado, aguardando uma família para dedicar tanto amor guardado. O Eros é um sobrevivente. Após um atropelamento, ele passou por tratamento e hoje leva uma vida normal, saudável, cheio de alegria. É castrado, vacinado, vermifugado
e está à espera de uma adoção responsável. Eros, esse cão sociável, carinhoso, está aguardando por você. A Kitty, essa gatinha adulta de olhar doce e temperamento tranquilo, passou por maus bocados. Ela foi resgatada de uma situação bem difícil, mas agora está recuperada e espera uma família que lhe ofereça amor, segurança e uma nova oportunidade. E aí, qual desses amores vai conquistar o seu coração, hein? Lembre-se, adotar é um ato de amor, mas de muita responsabilidade. Para mais informações sobre esses e outros peludinhos, acesse o portal Animal Campinas. Tem uma turminha cheia de carinho esperando por você. Uma massa de ar frio e seco atua sobre todo o estado de São Paulo, o que favorece o tempo ficar estável e céu claro. Então, sem mudanças para amanhã, quarta-feira, o sol aparece durante todo o dia e não tem previsão de chuva. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Meio de semana chegando, quarta-feira, 29 de julho, mínima de 16, já é uma mínima elevada para este inverno. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.